Oferto ao Senhor um sacrifício de louvor. Salmo 115, um bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o justo. E no primeiro versículo do Salmo de hoje está assim: Guardei a minha fé, mesmo dizendo, é demais o sofrimento em minha vida. Confiei quando dizia na aflição: todo homem é mentiroso, todo homem. Então percebemos que no Salmo a pessoa está no momento de dificuldade, de desafio espiritual. E o mais importante é exatamente guardar a fé. Guardando a fé não significa que nós não teremos dificuldades, mas que pelo menos tenhamos força para superar as dificuldades e com nossas vidas louvar a Deus. Na liturgia de hoje celebramos o ofício da memória de Santo Antônio, doutor da Igreja e grande pregador do século XIII. Ele é conhecido pela sua intelectualidade e por ser um grande pregador. E ele disse assim: a fé é como uma lâmpada e a caridade é o óleo que alimenta. Quanto mais se aumenta o óleo, mais viva é a luz. Em relação com o próprio salmo de hoje, quanto mais nós aumentamos a nossa prática de fé, nós vamos abastecendo a luz que é o nosso testemunho e que possamos colocar verdadeiramente em prática aquilo que acreditamos. Na primeira leitura de hoje, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, dos versículos 7 ao 15, está assim: Trazemos este tesouro em vasos de barro, para que transpareça claramente que esse poder extraordinário provém de Deus e não de nós. Trazemos sempre por toda parte em nosso corpo o morrer de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em a nossa carne mortal. Vejamos que aqui, na dinâmica do vaso, ou na figura, o sujeito é marcado por feridas inconscientes, por uma história que atravessa e o estrutura. O vaso de barro pode ser lido como símbolo desse eu frágil, limitado, desejante, que tenta negar a dor, esconder os traumas, projetar uma imagem idealizada de si mesmo. Mas Paulo, com coragem e verdade, revela o contrário. É na fraqueza que Deus opera com mais força. Essa é uma lição profundamente humana. Não precisamos negar nossa fragilidade, porque é nela que algo maior pode acontecer. E um mundo onde muitas vezes os status, as redes sociais, tentam sempre emitir uma ideia de que está tudo bem para ser feliz, pode ser que, mesmo não estando tudo bem, é possível alcançar caminhos e momentos de esperança e felicidade. E com isso, Paulo contrapõe o tesouro, Cristo, a vida nova, a glória de Deus, com o vaso de barro, nossa condição humana frágil e passageira. Isso nos remete a Gênesis 2, versículo 7, o homem feito do pó e da terra. Ou seja, Deus sabe que somos barro, mas mesmo assim nos confia o inestimável tesouro de seu amor e missão. A escolha do vaso frágil não é um erro, mas uma pedagogia divina. Deus quer que, ao olharem para nós, as pessoas percebam não a glória do vaso, mas a grandeza do que ele contém, Cristo vivo. E nesse sentido, no versículo 10, tem algo muito chamativo de que Paulo afirma: sempre levamos no corpo a morte de Jesus. E com isso, voltamos à leitura dessa semana sobre a cruz.
que para Paulo não é apenas evento histórico, mas dinâmica existencial. Todo cristão é chamado a morrer com Cristo, morrer para o ego, para o orgulho, para o narcisismo. E com isso, também um reconhecimento de nossos limites, da falta, da não completude. Para o cristão, essa falta não é condenação, mas a possibilidade de abertura à graça. O que nos falta, Deus preenche com Sua presença. E nesse sentido, é preciso uma abertura. E na vida espiritual, conforme está no versículo 14, aquele que ressuscitou Jesus nos ressuscitará também com ele. E nessa caminhada espiritual, o sofrimento não tem a última palavra. E na caminhada, onde se busca dar sentido à dor, o cristianismo propõe uma ressurreição através da cruz. Não é negar o sofrimento, mas atravessá-lo com sentido, com fé e com esperança, em conformidade com o salmo de hoje. E com tudo isso, a finalidade é alcançar uma maturidade espiritual. E isso acontecerá quando pararmos de fugir de nossa fragilidade e acolhermos como lugar de encontro com Deus. É na fragilidade que nós nos encontramos com Deus. Não adianta querer fingir ser uma coisa para encontrar com Deus, pois Ele conhece o nosso verdadeiro eu, aquilo que realmente somos. E no Evangelho de hoje, em Mateus capítulo 5, dos versículos 27 ao 32, trata exatamente dessa dimensão do eu. Ouvistes o que foi dito, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, todo aquele que olhar para a mulher com desejo impuro já cometeu adultério com ela em seu coração. Vejamos que Jesus está citando algo da lei, não meramente pensando no ato da lei em si, mas refletindo sobre aquilo que acontece dentro do sujeito. Jesus está falando do desejo? Podemos aqui refletir. E o desejo é constitutivo do sujeito. Ele nunca é plenamente satisfeito. É uma força que nos move, mas que também nos perturba. A lei, como o não cometerás adultério, aparece como limite necessário à civilização, ao vínculo e à ordem social. Sem lei, o desejo torna-se destrutivo. Jesus, ao aprofundar o mandamento, não elimina a lei, mas a radicaliza para o interior. Ele não condena apenas o ato, mas o movimento do coração que leva ao ato. E com isso, poderíamos dizer: Jesus não apenas regula o sintoma, o adultério, mas revela o inconsciente que o gera, o desejo desordenado, objetificante, narcisista. Com isso, o foco entra na dimensão do interior. Jesus não está condenando o olhar em si, mas o olhar que reduz o outro ao objeto. Quando o olhar deixa de ser encontro e passa a ser instrumentalização, rompe-se o valor da dignidade humana e o outro é transformado em coisa para uso. Nesse sentido, se nós pensarmos em um contexto maior, na tradição cristã, o corpo é templo do espírito, por isso o adultério do coração já é um pecado porque nega o sagrado no outro e nos torna também menos humanos. Com isso, na caminhada constante da busca da graça de Deus, devemos entender que Jesus, ao dizer arranca-o e joga para longe, falando do olho, se ele leva a pecar, Jesus utiliza de uma hipérbole, uma linguagem dramática de exagero. Ou seja, há desejos em nós que precisam ser cortados para que o amor verdadeiro floresça. Esse corte é simbólico e, com isso, entender que nós não podemos ter tudo, de que o outro é um mistério e não está à disposição do nosso gozo, de nossas vontades. É preciso ter sentido, e o sentido deve ser guiado pelo Espírito Santo. Santo Antônio de Pádua, rogai por nós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei em nosso coração semelhante ao vosso.